oitavo ano, tudo bem, meninos? Iniciando aí mais uma aula de língua portuguesa. Pessoal, na nossa última aula nós trabalhamos, né, com um texto aqui, material do Revisa Goiás, e vocês ficaram de realizar aí algumas atividades. Nesse primeiro momento aí da nossa aula, eu vou fazer a correção dessa atividade e depois nós vamos trabalhar isso que está aí na tela de vocês, tá? Anúncio publicitário, que é o próximo gênero aí a ser trabalhado no material do Revisa, combinado? Então vamos lá na tela, temos anúncio publicitário, seguindo aqui a nossa aula, né? Nós temos aí as habilidades, os objetos de conhecimento, né? Assim como os descritores. E agora nós vamos, claro, né, para o momento aí das atividades, na verdade, correção de atividade. Então, pessoal, nós agora vamos corrigir, né, as questões que são relacionadas, né, ao nosso texto lido na última aula, fascinação. Vamos lá? Então, temos aqui, claro, né, Revisa Goiás para o oitavo ano, língua portuguesa. Lembrando que ainda se trata do material do mês de março e abril. Estamos aí na segunda semana de abril, certo? Trabalhando material referente à segunda semana. Então, vamos lá, seguindo, né, claro, trace aqui um pouquinho, né, fazendo uma retomada aí com vocês sobre o gênero crônica, né? Então, falamos que a crônica é um gênero curto, né? Ela permeia ali entre o campo jornalístico e literário, né? Lembra-se que iniciou-se nos jornais com uma tentativa de entreter o público leitor. Mas a crônica, o gênero em si, ele se divide em vários tipos, né? Nós mencionamos aqui a crônica humorística, a crônica histórica, a crônica jornalística, né? E eu falei isso para vocês, que no caso do exemplo, né, da crônica jornalística, como ela está mais no campo jornalístico, né, a linguagem, a forma de abordagem, né, é mais própria desse meio, uma vez que ela trabalha com questões bem atuais, ela busca, né, trabalhar com situações que são bem relevantes para a sociedade, para o meio em si, e faz, né, leva o público leitor o quê? A uma reflexão. Então, esse texto, ele tende muito, né, ele é muito próximo de uma dissertação, certo? O que é um pouco diferente ali no caso da crônica histórica, por exemplo, né, que a crônica histórica ela vai trabalhar ali com elementos personagens, né, vai ter-se um espaço, um tempo onde, né, as situações ocorreram, a situação narrada ali ocorreu, e, como eu já disse anteriormente, né, a tipologia que predomina, sim, é a narração, certo? Uma vez que ela vai falar o quê? De ocorridos passados, certo? Então, olha só. Crônica, ela é um gênero literário, né, marcado o quê? Pela brevidade das ações. É um texto bem curtinho. Embora seja um texto curto, ainda assim ela vai ter o quê? Vai ter tempo, vai ter espaço muito bem determinado, fazendo, né, claro aqui que o texto tem o quê? Início, meio e fim. Tá? Isso é muito claro. Embora seja um texto curto, ainda assim ela terá sempre início, meio e fim. Certo? E uma das características relevantes é essa questão de provocar sempre, né, o humor ali no próprio leitor, certo? Seguindo ainda temos, né, um pouquinho mais de conceitos que falamos na aula anterior relacionados às características e eu já pontuei bastante isso aqui com vocês. Então nós vamos logo, né, direto aqui, sem delongas, ao nosso texto. Então, o nosso texto, ele tem por título, né, a nossa crônica aqui da nossa aula anterior, Fascinação, certo? Que é claro, né, um título bem pertinente à temática da crônica. É uma crônica escrita por Adelice da Silva Barros e ela começa, né, fascina-me estar aqui, ver o planeta Terra, ser parte da sua história, caminhar por seu solo, fecundá-lo e criar raízes.
Respirar o ar todas as manhãs é uma vida privilegiada. Aproveitemo-nos dela, que não estamos aqui por acidente nem coincidência. Temos um propósito, nós fomos escolhidos. Então, fecha aspas, aqui é uma fala, né, da nossa autora desse texto, que é muito relacionada ao título, né? O título já nos entrega. E a autora, ela vem falar o quê? Do encantamento, né? Pelo universo, né? A possibilidade que ela teve de olhar toda a criação por um outro prisma. E ainda assim, no próprio texto, ela traz, né, o quão diferente, né, é olhar aqui para baixo, no sentido de ver, né, toda a devastação criada pelo próprio ser humano, né, nessa magnitude toda que é o planeta Terra. Então, nós vamos agora, claro, né, trabalhar aqui a respeito do texto lido na nossa aula anterior, certo, oitavo ano? Eu espero, claro, coloquei um modo diferente aqui nos nossos slides e tá um pouquinho moroso, né? Seguindo, vamos lá para a questão de número 2. Oitavo ano, vocês têm esse material aí em sala, né? Vocês têm um material impresso. Então, este é aquele momento, né? O aluno vai retirar o material da apostila, aqueles, né, que são aí desapercebidos, enfim, né, mais distraídos, que às vezes não organizou ainda o material, que organize nesse momento aí da aula e vamos aí para as correções. Olha só, vamos lá na tela. Questão número 2. A crônica é um gênero textual, certo? De narrativa breve, geralmente produzida para ser publicada em jornais, revistas, portais de internet e blogs, né? Aqui são alguns veículos onde, né, circula esse tipo de texto. Refere-se a assuntos do cotidiano, apresentando uma linguagem simples e descontraída. Dessa forma, responda. Qual é o assunto abordado no texto lido? Qual texto, professora? Texto Fascinação, uma crônica da Adelaide. Então, o assunto abordado nesse texto é o fascínio pelo planeta Terra. Isso aqui é bem claro lá no texto para nós. Realmente é o fascínio pelo planeta Terra, né, da nossa autora. Seguindo, letra B. Quais características do gênero estão presentes no texto, né? Quais são as características do gênero crônica que vocês encontraram no texto? Então, a mesclagem de uma narrativa com trechos reflexivos, linguagem leve, como? Olha só, ela vai mostrar lá no texto, onde nós temos o vídeo chega ao fim e a magia também. Olho em volta, desentendida, questiono. Este é o planeta que, visto do alto, me levou ao estado de graça. Então, aqui nós percebemos, né, uma característica própria do gênero, a questão de ser leve, né, uma linguagem bem próxima do público leitor, e ela ainda traz aqui no nosso gabarito trecho do próprio texto que comprova isso, ok? Seguindo, nós temos agora a questão, a letra C, temos C, D e E. C, qual a principal finalidade do texto? Então, qual que é o objetivo principal? Claro, provocar o quê? Uma reflexão sobre o assunto abordado. Letra D, quem é o autor do texto lido? Eu falei. A autora é Adelice da Silva Barros. Perdão, gente, eu estava falando Adelaide. Adelice da Silva Barros. Letra E, onde geralmente são publicadas as crônicas. Então, ela é publicada em jornais, revistas, portais, né, da internet, blogs, certo? Isso aqui estava lá no próprio texto. Agora vamos para a questão 3. O que dá origem ao enredo nessa narrativa, né? Quando que isso ocorre? Então, se dá, né, com as palavras de Douglas Willow, astronauta da NASA, acompanhadas de um vídeo enviado via Twitter do interior da Estação Espacial, né, Internacional.
Então, as fotos do planeta Terra presente, né, que a autora recebeu pelas mãos de Laura Moreira. Então, toda essa fascinação, esse encantamento dela se dá a partir do momento que ela recebe esse vídeo, né? E aí sim, ela consegue ter uma outra visão, né, desse mundo, desse universo, né, o qual ela faz parte, certo? Então, vamos lá para a questão 4. A linguagem da crônica, seguindo, costuma ser leve, marcada por coloquialidade, não raro para o cronista tem sido o quê, pessoal? Próprio no uso das palavras. Então, vamos lá, no texto Fascinação, qual é a linguagem que a autora utilizou para passar suas impressões? Então, claro, a linguagem aqui foi a linguagem mais formal, certo? Exemplo, né, o fascínio, o deslumbramento que ela tinha pelo planeta Terra. Questão de número 5. As crônicas narrativas apresentam os seguintes elementos, né? Nós temos personagens, tempo, espaço, narrador. Na crônica lida, qual é o tipo de narrador presente? Então, ela inicia, né, quando eu comecei a leitura, vocês viram que está até entre aspas lá o trecho, né, que é a fala, né, da própria autora, né, em relação a esse universo, né, essa fascinação que ela tem. Então, o texto, claro, o texto é em primeira pessoa, certo? A própria autora expressa suas impressões sobre o vídeo, né, do planeta Terra, o qual ela recebeu como presente. Olha só, retirado lá do trecho. Se é verdade que fui escolhida, que há um propósito no meu existir, imploro a quem de direito que me retire dos olhos a venda que me cega. Tá? Seguindo, questão 6. Algumas palavras, no caso conectores, né, discursivos, que tem a questão de fazer articulação ali dentro do texto, né, articulação e progressão textual, a utilização adequada desses recursos possibilita a construção de um texto que é claro e eficiente. No trecho, olha, gostaria que essas fossem palavras minhas, mas elas o quê? Né? Palavras. Pertencem a Douglas Willow, astronauta da NASA. Então, nós temos aqui elas, certo? A palavra em destaque foi empregada para fazer uma retomada a qual palavra ou expressão dita anteriormente. Então, olha só, pessoal, quando nós trabalhamos com esses articuladores, né, vocês sabem muito bem que eles são importantes no texto para quê? Para fazer essas retomadas, né, para dar clareza dentro de um texto e possibilitar essa questão da progressão textual, ok? Então, nesse caso aqui, para que não houvesse a repetição dos termos, utiliza-se, né, uma outra palavra dentro do mesmo campo semântico para se referir ao que foi dito anteriormente. Então, olha só, a palavra elas, né, foi empregada para retomar o quê? Palavras minhas, certo? Então, gostaria que essas fossem palavras minhas, mas elas quem? Palavras minhas, certo? Pertencem a Douglas. Ok, então vamos lá, seguindo questão 7. Na construção de sentido de um texto, algumas palavras ou expressões, né, articuladores, são responsáveis pela conexão, mesmo enunciado da questão anterior, entre as partes do texto e estabelecem diversas relações na construção desse texto. Estabelecendo uma relação de, né, nós temos adição, explicação, oposição, finalidade, tempo, condição, conclusão e vários outros, né? Observe os articuladores conectores destacados em cada trecho do texto e explique qual que é a relação lógico-discursiva, né? Aqui nós estamos trabalhando outro descritor. Então, nesse trecho aqui, vocês vão dizer qual que é a relação da palavrinha mas, né? Porque, olha só, o pôr do sol, uma verdadeira explosão de cores, é de tirar o fôlego.
mas nem por isso ofusca a beleza da noite. O mas, né, ele vai sempre ter uma ideia de quê? De oposição, de contraste, né? Ela é o quê? Uma conjunção adversativa, lembra disso? Então, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, são conjunções de oposição, que indicam que são adversativas, perdão. Então, cuidado ao utilizar o mas e o mais, né? O mais, ela é aditiva, dá uma ideia de acréscimo, né? De adição, diferente do mas. O mas é oposição. Então, vamos lá, letra B. Em seguida, pedir perdão por minhas ranzinzices, pela insatisfação com a vida, pelo descaso, né, com o bem que recebi por doação. Então, essa palavra em seguida, nesse contexto, foi utilizada para indicar o quê? Uma circunstância de tempo, certo? Então, quando ele coloca em seguida, né, após o que ocorreu anteriormente, após isso, em seguida, pedir perdão, que vai dando uma ideia de progressão, né, da sequência dos ocorridos ali no texto, né, para o leitor. Letra C. Se é verdade que fui escolhida, que há um propósito no meu existir, imploro quem de direito que me retire dos olhos a venda que me cega. Então, essa palavra se, ela é utilizada o quê? Para uma relação de condição, se é verdade, tá? Se o caso for, né, que fui escolhida, há um propósito no meu existir, imploro quem de direito que me retire dos olhos a venda que me cega. Então, há uma condição para que essa ação ocorra, certo? 8. Em fascinação, o aumento da tensão da história a partir do conflito situado pretende levar o leitor a refletir sobre as impressões do autor, certo? 9. No trecho em seguida, pedir perdão por minhas ranzinzices, certo? Essa palavra, né, ela significa o quê dentro desse contexto? Uma pessoa ranzinza é uma pessoa o quê? Mal-humorada, né, rabugenta, né, irritada. Então, é nesse sentido, tá? De mau humor, rabugices, irritação, certo? Seguindo questão 10. Na frase, sob o efeito da luz, a terra é neve, é areia, é véu. É noiva de feições delicadas. Essa expressão evidencia qual figura de linguagem? Olha só. Quando ele fala que, sob o efeito da luz, a terra, ela é neve, é areia e é véu. É noiva de feições. Então, ele está o quê? De uma forma figurada, né? Utilizando aqui uma conotação, né? Para se referir à terra. E uma coisa interessante é que, observa que está sempre tem o quê? Um verbo de ligação, não é isso? Então, aqui nesse caso, sim, nós temos uma metáfora, tá? Que é uma figura de linguagem que cria um efeito de sentido comparando a terra a uma noiva delicada, certo? Então, a figura utilizada, metáfora. Questão 11. Fascina-me estar aqui, ver o planeta Terra, ser parte de sua história, caminhar por seu solo, fecundá-lo e criar raízes, respirar o ar todas as manhãs. Esse E, pessoal, o E é uma conjunção que é aditiva. Então, aqui, claro, o nosso gabarito vai ser o quê? Adição, porque ele serve para adicionar uma ideia a outra já existente no texto. Certo, pessoal? Então, gabarito da 11, letra A. Questão 12. Recebi as pelas mãos de Lauro Moreira. A palavra em destaque foi usada para evitar repetições e refere-se às... Vou fazer um esforço aqui e vou buscar lá no texto. Recebi as... No caso, seria o quê? As fotos. Vamos ver se a gente consegue aqui no texto onde que nós vamos... Aliás, onde que está, né? Onde que foi empregado essa palavrinha. Vamos tentar aqui rapidamente
Recebi-as. Não está provavelmente no iniciozinho, né? Que é quando ela coloca em relação ao presente, né? O qual ela recebeu. Então, vamos ver se realmente... finalizando aqui. Então, aqui está. Recebi-as pelas mãos de Lauro Moreira. Então, vamos ver o parágrafo. Esse e outros dizeres acompanham um vídeo enviado por ele via Twitter do interior da Estação Espacial Internacional. Olha só, são fotos do planeta Terra, todas de uma beleza comovente. Todas quem, pessoal? Refere-se ainda que as fotos. Recebi-as pelas mãos de... Exatamente. Então, recebi-as, né? Refere-se, claro, né, às próprias fotos. Então, temos aí questão 12. Vamos lá para a questão de número 13 para finalizarmos aqui a nossa correção, pessoal. Estamos aí ao fim já da nossa correção. Temos aqui questão 12. Então, de fato, né? Letra A. 13. Releio o fragmento, não condeno todas as nações, assim como absolvo parte de meus compatriotas. Buscando soluções, veio-me a ideia que, sob a emoção, me pareceu brilhante. Colocar em naves espaciais aqueles que atentam contra o bom comportamento. Tenho certeza de que voltarão reabilitados. O termo grifado estabelece relação de... Qual termo, professora? Assim como, certo? Assim como dá uma ideia de adição também, é uma conjunção aditiva, certo? Seguindo 14... Para a ocasião, a terra trajando longo vestido azul escuro, cravejado de ouro e brilhante. Então, essas palavras destacadas dão a ideia de que? Personificação. Por quê? A terra trajando longo vestido azul escuro, cravejado de ouro e brilhante. Imagina o que, pessoal? Aí, seria de fato a Terra uma pessoa? Assim como a professora Daniela, ou a professora presencial que está aí com vocês em sala? Então, quem faz isso, essas características, são nossas, né? Nós seres humanos que sentimos, que choramos, né? Enfim, tudo isso são atribuições nossas. No caso da Terra, né, isso não ocorre. Então, nesse caso aqui, de forma figurada, né, nós temos o que? Uma personificação, que é a figura que vocês sabem muito bem, né, que ela atribui características humanas a esses seres, certo? No caso, ela diz o quê? Que a terra vestiu-se, né, que a terra está trajando um lindo vestido, certo? Isso não ocorre, claro, né, no sentido literal, isso não ocorre, mas... né, no sentido figurado, claro que isso ocorre sim, certo? Então, 14, letra D, certo, meninos? Então, questão de número 14, para finalizarmos, temos a letra D como gabarito, ok? 8º ano. Então, pessoal, isso foi só um pouquinho, né, sobre o gênero crônica. Nós já tivemos outras aulas, né, para falar sobre esse gênero. E agora, novamente, né, o Revisa traz um pouquinho desse gênero. Agora, de uma forma bem rápida, uma vez que a nossa videoaula aqui já está no fim, de fato, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre anúncio publicitário, que é a base aí para vocês responderem às atividades, certo? Vamos lá? Quando eu falo, pessoal, de anúncio publicitário, eu vou dizer que campanha publicitária é um gênero textual que tem a função de apresentar determinado produto ou uma marca para um amplo público, né, que tem com o intuito o quê? Atraí-lo a adquirir o objeto ofertado. Então, quem que é importante aqui? O público consumidor,
certo? Então, os anúncios, eles visam isso, né? Vender uma marca, vender um produto, né? Então, ele prima, né? Ele prioriza quem? O público, né? O consumidor, quem, né, será o receptor aqui do meu produto. Então, vamos lá. Quais são os tipos que nós temos? Nós temos, olha só, campanha promocional, campanha institucional, que eu acho que ficou faltando aqui. Temos o nosso slide, que vocês observam. Temos campanha de varejo, né, que vocês já conseguem entender por quê. Campanha social, olha só, temos ali exemplo da campanha do agasalho. Temos campanha política, né, que vocês entendem muito bem desse meio. Campanha governamental, nesse sentido aqui eu trouxe, né, essa questão da vacinação contra a influenza, né, que o estado de Goiás, né, está com ênfase nisso, é até uma deixa já para nós, né? Vive melhor quem vive protegido. Contra o mal olhado, sal grosso, contra inveja. Aí tem aqui, até não consigo... contra a influenza temos, claro, aqui vacina, certo? Então, no dia 6 de maio, dia D, tá? De vacinação contra... Vamos lá? Campanha educativa. Tem esse exemplo aqui, que é em relação ao quê? Ao descarte adequado do lixo, certo? Conscientizar a população que o lixo, né, de fato, tem o seu lugar certo, o seu lugar próprio, né? E de uma forma até mais detalhada, os professores trabalham isso com vocês em sala, né? Agora nós temos, né, até as cores, né, nesse tipo de trabalho, tem-se até as onde, né, as cores indicativas do tipo de lixo que você pode colocar ali naquele recipiente, né? Então, isso é muito interessante, né? E nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, né, devemos nos apropriar desses conhecimentos e fazer adequadamente. Uma vez que nós vivemos no coletivo, né, vivemos em sociedade, devemos respeitar sempre o espaço do outro, enfim, certo? O outro exemplo seria a questão de soltar pipas, também é uma campanha educativa, né, em relação a priorizar a vida, então ter esse cuidado. Temos ainda outro exemplo, né, de campanha, não trouxe para vocês, foi só apenas esses tipos. Ok, 8º ano, então eu gostaria que vocês não ficassem na dúvida, tá, em relação aos tipos de campanha. Não são apenas essas, tá? Existem outras, porém eu dei ênfase nessa, porque nesse material que vocês vão, né, começar a utilizar agora aí na sala, vocês vão se deparar de cara aí com um anúncio publicitário e vão responder questões relacionadas a ele. Então, olha só, vocês vão fazer o seguinte, vamos lá? Material do Revisa Goiás, né, o 8º ano, vai responder a questão de número 2 a 11, certo? Relacionado ao gênero anúncio publicitário. Isso é referente ao material da primeira semana, pessoal. Primeira semana do mês de abril, ok? Então, claro, né, nós estamos um pouquinho atrasados, mas vocês viram que são muitas atividades para uma semana, então precisa disso, né? Dar sempre essa devolutiva aí para vocês. Ok, pessoal? Então, uma excelente aula aí para vocês nesse momento. Deixo vocês na responsabilidade dos professores presenciais. Estudem, se dediquem aí ao máximo. Eu sei que vocês fazem isso sempre, certo? Recebam aí o meu carinho, o meu abraço e até a nossa próxima aula. Certo, pessoal? Grande abraço em todos aí. Tchau, tchau.